Palavras e textos. O mundo da cultura. O retrato dos que despontam nas artes. A palavra de quem cria. Palavras e textos. Bom dia, saúde e paz para todos e, tal como prometemos na semana passada, passados 7 dias, cá estamos para o habitual percurso de aproximadamente 1 hora aqui na Rádio Nacional de Angola, entre as 9 e as 10, para falarmos de questões ligadas à literatura angolana. Portanto, está com o seu Palavras e Textos, o seu programa de sempre. Nesta edição, vamos ter como convidado o escritor Hélder Simbad, autor da mais recente obra literária Insurreição dos Signos. Esta obra foi lançada a 17 de março de 2018 em Lisboa. Portanto, foi lançada em Lisboa. E nós vamos conversar com Simbad para, dentre muitas outras questões, também sabemos o porquê da primazia ter sido para Lisboa e quando será aqui o lançamento, enfim. O João Pedro assina pela realização, o Falcão Tomás está na estética sonora e o Torres Cândido ao microfone. Vamos ficar juntos nesta viagem, que também é complementada por música que gostamos seja contextualizada. Para o caso, o primeiro tema, texto é do Veriato da Cruz, um tema que passamos aqui também. Sou Santo, a voz é de Raul Endipo, Ouro Negro. Lá vai Sou Santo, bengala na mão, grande corrente de ouro que vai dar lá pelo bolso, que não tem um tostão. Quando Sou Santo passa, gente e mais gente vem à janela. Bom dia, padrinho! Olá! Essa compadre! Como está? Bom dia, Sou Santo! Olá, povo! Mas por que é saudado em coro? Porque tem muitos afilhados ou corrente de ouro a enfeitar sua desgraça. Não me responde, Ivanacha. Ai, menino, Sou Santo foi homem rico, dono de museque mais museque, padrinho de moleque mais moleque, macho diamante mais amante, beçangana bonita que cantava na rebita. Moringa na Santo Dindom, bombanda jacala salantindom, charuto mumusumbo dindom, calça de casimira dindom. Mas deixa só, banquete pra gente desconhecida, noivado da filha durando semana, quituque batuque pro povo cá fora, champanhe em gaeta pro povo lá dentro, e uma voz rouca cansando. Como é arrebenta, o que sobra vai no mar. Como é arrebenta, que o que sobra vai no mar. Como é arrebenta, que o que sobra vai no mar. Quando Sou Santo morrer, vamos chamar um quimbanda para Angombo nos dizer se a sua grande desgraça foi desamparo de Sando ou se é já próprio da raça. Ai, ué, lá vai, descendo a calçada, a mesma calçada que outrora subia, cigarro apagado, bengala na mão, grande corrente de ouro que vai da lapela ao bolso, que não tem um tostão. Quando Sou Santo passa, gente e mais gente vem à janela. Bom dia, padrinho! Olá!
como está? Bom dia, sou santo. Olá, povo. Eu fico a pensar se ele é vingança de Sandu ou se ele é o símbolo da raça. Palavras e textos. Obras e os autores, contada na rádio. Menino triste de rosto triste, que nos olhos trazes cortinas de lágrimas. Menino triste de rosto triste e olhar medroso, tateando a noite. Menino meu, triste menino, de rosto sombrio, sossega. Eu sei que da tua mágoa, com promessas de ventura, virá a manhã bela a doirar o sonho antigo dos meninos como tu. Menino meu, triste menino, de rosto sombrio, sossega. Eu sei que da tua mágoa, com promessas de ventura, virá a manhã bela a doirar o sonho antigo dos meninos como tu, dos meninos como tu. Meninos como tu. Como tu, meninos como tu.
Aqui está a voz de Carlos Lopes, Menino Triste, a segunda proposta musical no seu Palavras e Textos, e já cá estamos para o essencial desta abordagem hoje. E dissemos que hoje contamos com um convidado, que é o escritor Helder Simbad, autor da mais recente obra literária Insurreição dos Signos, lançada a 17 de março de 2018 em Lisboa. Vamos falar sobre isso e muitas outras coisas. Há uma série também de projetos a que o Simbad está ligado, participou de algumas realizações. Há a perspectiva de outras atividades. Estou aqui a referir-me em termos de participação. Ele esteve no festival, ou teve pelo menos um texto no festival Corrente de Escrita, e sobre o assunto depois vamos saber. É um festival internacional que reúne escritores hispano-ibéricos com, digamos que, toda essa movimentação sobre literatura que é agregada a eventos do género. E há também aqui a perspectiva da realização de um curso de Teoria da Literatura, será em junho. Vamos saber se seja um projeto Literacres, porque o Simbad é membro desta associação. Então, também sobre esta matéria vamos aqui desconstruir durante o tempo que temos pela frente. Então, Simbad, bom dia, mais uma vez, e bem-vindo ao Palavras e Textos. Bom dia a todos, Cândido, bom dia extensivo a todos os ouvintes deste magnífico programa Palavras e Textos. Muito bem, e aqui o cerne da questão da primeira questão, claro, vai exatamente para a sua participação, ou a sua presença em Lisboa, neste caso, para o lançamento da sua mais recente obra, Insurreição dos Signos. E a questão que se coloca é como é que surgiu então o convite para a apresentação da obra em Terras Lusas, não é? Ok. O convite chegou-me por via de Facebook. Esta plataforma digital que é muitas vezes marginalizada serviu para mim como o suporte de expansão do meu trabalho. Um dos membros desta editora, Perfil Criativo, acompanhava-me e perguntou-me o ano passado por que eu não tinha um livro publicado, se ele achava em mim algum talento para ter já um talento suficiente para ter já um livro publicado. Foi então que dei-lhes a obra Enviesada Rosa, na altura Rosa de Fogo, para eles publicarem. Depois de alguns anos a tentar publicar, apareceram eles. Só que acontece que eu precisava ajustar alguns pagamentos na universidade e apareceu a oportunidade de concorrer no Prêmio António Jacinto. Pedi-lhes novamente a obra Enviesada Rosa e enviei a Insurreição dos Signos. Felizmente acabei vencendo o Prêmio António Jacinto e eles aceitaram a ideia de não publicarem no ano passado por força desse prémio, e acabamos de o fazer recentemente, né? No dia 17 do mês passado. Digamos que foi um incidente de percurso que levou a isso. Sim, de contrário, teriam as coisas acontecido o ano passado já. E aqui? Não, seria sempre lá. A editora é portuguesa. Aqui o que é que acontece? Nós tínhamos propostas, mas não eram propostas concretas. Eram apenas aquelas propostas que fazem o escritor sonhar e ficar em casa e depois ficar traumatizado porque mais uma vez não conseguiu realizar o seu sonho e etc. Eles apresentaram uma proposta concreta e começaram logo a trabalhar. Mas aqui também temos de fazer alguns descontos, tendo em conta a conjuntura, não é? Não, antes dessa conjuntura já havia essas propostas. Havia alguma dificuldade. Essas propostas de publicação. O que acontece é que as editoras aqui não aceitam investir no escritor. O que essa editora faz é investir no escritor.
ela sabe que o escritor não tem possibilidades, então investem o capital, publicam, divulgam e fazem todo um trabalho de agenciamento internacional, se assim podemos dizer. Pois, eu ia colocar-lhe essa questão relacionada um pouco com o que acabou de dizer no final desse seu pronunciamento, era exatamente identificar vantagens, não é? Sim. Por exemplo, de uma tal apresentação de uma obra nossa no estrangeiro. É verdade. Por acaso até um espaço lusófono, não é? Sim, um espaço lusófono. Há vantagens, temos algumas vantagens disso. Já que nós temos dificuldade em colocar obras em Moçambique, Cabo Verde, etc. Aquilo é um espaço que se pode dizer metropolitano, habitado por pessoas de diferentes pontos, né? E há lá livrarias especializadas para a literatura africana. É aí onde reside a Insurreição dos Signos. E qualquer um que estiver em Portugal esteja nessas livrarias consegue a obra. Claro. Qual é, com que impressão ficou, não é, dessa cerimónia? Qual foi a receptibilidade do público português em relação a esse momento? Olha, eu tenho de ser honesto. A maior presença humana nas publicações em Angola do que em Portugal. Eu vi e participei de alguns eventos de escritores. Esse termo consagrado assusta-me um pouco, de escritores mais conhecidos do que eu, e que havia pouca presença humana. E tratando-se de poesia, que é um género hoje em Portugal não muito comercial, houve pouca presença, mas as pessoas que apareceram foram aquelas que nos honram. Um Alberto Neto, um Zé Tucunha. O livro foi apresentado, por exemplo, pelo mestre Lupito Feijó, artistas plásticos, poetas, prosadores e um outro leitor. Não mais do que 25 pessoas estiveram presentes, mas o bom é que o livro na livraria circula mesmo. Claro. Portanto, a Insurreição dos Signos é um livro de poesia, tanto que é uma poesia africana, não é? Que inova interpondo recursos aos jogos recreativos da infância, bem como algumas músicas tradicionais com uma dimensão social atuante. Portanto, neste género, está claro, é poesia e contém 67 poemas. Ora, Simbad, Sim. Quando é que, já aconteceu certamente em Lisboa, mas quando é que teremos algo do género aqui, não é? Uma apresentação da obra aqui? A editora diz que em 2 meses estará aqui. Em 10? 3 meses estará aqui então em será Angola. no decurso. Não vão só apresentar, será ainda no decurso deste ano. Vão apresentar a Insurreição dos Signos, Raízes de Job Cipital, um jovem poeta de Benguela muito bom, e outros projetos editoriais. Eu devo sublinhar que esta editora está muito voltada para o mercado angolano. E não só. Eles Estamos a falar da editora Perfil Criativo. Sim. O mercado angolano é o ponto de partida. Eles, na verdade, vão apostar em todos os países africanos que se expressam em português. E começaram por razões históricas, por razões de ligação começaram com Angola, porque parte desses dos membros desta editora viveram e nasceram aqui. Pois bem. Sim, Então, na era colonial, no caso. exatamente. Sim. E tem uma ligação forte. Tem uma ligação forte com o país. Então eles decidiram mostrar à Europa a nova poesia angolana. Estão a apostar em jovens. Todos os anos a Perfil Criativo vai apostar em jovens que realmente são representativos, em jovens que têm boa produção literária. Todos os anos eles vão publicar. Sim, senhor. O Literagos, para além de cursos, não é? Que são na perspectiva da formação de jovens, sim. Enfim, também aposta certamente numa visão do que vai-se fazendo um pouco
sobre literatura no país. Por acaso, e porque vens do espaço lusófono, enfim, queria saber qual é a sua experiência, qual é a apreciação que faz, não é? Da literatura, digamos que feita no espaço lusófono. Quais são as referências que, a nível quer da vossa prática, dos estudos que fazem, referências de escritores desta região que possam naturalmente ser motivo de estudo, enfim. Emergentes. Exatamente. Quer sejam emergentes ou não. Nós, na verdade, temos maior contacto com a literatura moçambicana. Né? Durante algum tempo vivemos numa ilha de egos que não nos permitia olhar para as outras literaturas africanas. A tendência é sempre olhar para aquilo que se faz na Europa e nas Américas. Mas eu posso apresentar, por exemplo, a figura de Irondina Joshua. É uma poetisa moçambicana muito boa que publicou Os Ângulos da Casa e que foi motivo de estudo. Por mim, né, há um artigo numa revista galega sobre essa escritora. Há o Jaime, esqueço-me do seu sobrenome, que são também um bom poeta moçambicano, e toco uma obra dele também para o mesmo efeito. Né? Eu particularmente vou fazendo os meus trabalhos. Agora, devo ser honesto e dizer que os membros do Literagres estão mais voltados, por enquanto, para o estudo das literaturas, da literatura angolana. A questão foi mesmo para si, não é? Angolana, sim. Mas eu prefiro ter essa particularidade de tentar estudar quase tudo que se move em termos literários. Mas agora, desconheço a literatura cabo-verdiana, como a santomense, etc. Pois bem, são espaços ainda, são espaços que devemos sim. Pronto, ir ao encontro, quer disso, sim, não no âmbito das trocas de experiência, trazer para aqui pessoas ligadas teríamos de falar de intercâmbios, né? E quem tem de promover esses intercâmbios são as instituições de direito, né? A União dos Escritores Angolanos, nós temos a União, temos o Memorial, são as faculdades de letras, são instituições que podem promover esse intercâmbio cultural. E vivemos numa época, acho que de apertos, e não há esse intercâmbio. Vamos tentando manter por via das redes sociais, mas isto só não basta. Ora bem, vamos fazer uma breve pausa. Estamos aqui a conversa hoje com Hélder Simbad, o pseudónimo de Hélder Silvestre Simba André, estudante do 4º ano do curso de Línguas, Tradução e Administração da Universidade Católica de Angola, professor de Língua Portuguesa e Literatura Africana, vencedor do Prémio Literário António Jacinto, edição 2017, com a obra Enviosada Rosa, não é isso? Sim. Pois. E estamos a falar aqui a propósito da sua mais recente obra, Insurreição dos Signos, lançada em Lisboa a 17 de março de 2018. Mas também vamos ainda aqui colocar outras questões ao Simbad, como é o caso do curso de Teoria de Literatura, uma promoção do Literagres, e sobre a sua participação também no festival Corrente de Escrita, que aconteceu muito recentemente. Estes são assuntos que vão para a segunda metade da conversa. Já estamos com 9h33 minutos. Uma pausa para ouvirmos música que chega-nos da voz do finado André Mingas, Tons de Azul, para si nesta manhã. Bom dia, ótima escuta. Fiz das notas cor de azul pra te ver ao luar. Veio à noite eu fiz um blues só para me encontrar com teu brilho de cristal, com teu cheiro a salimar
e um alto astral para te poder abraçar. Trouxe um Yves Saint Laurent, comprei lá num lugar, tem um cheiro a maçã, eu sei tu vai gostar. Fez um som olhando o céu, vem comigo a navegar, e como um deus eu vi tua imagem passar. Dancei a noite ao luar, ao som do nosso xinguilá, ouvi todas as histórias feitas junto ao mar. Trouxe da Espanha tons azuis para te agradar, fiz até rezas a santa pra te ver chegar. Cantei em França e em Zanzibar, mandei recados para te dar, cansei de te esperar. Pus uma carta em alto mar, deitei flores aqui andar, chorei mas não deixei de te amar. Cantei em França e em Zanzibar, mandei recados para te dar, cansei de te esperar. Pus uma carta em alto mar, deitei flores aqui andar, chorei mas não deixei de te amar. Cantei em França e em Zanzibar, mandei recados para te dar, cansei de te esperar. Pus uma carta em alto mar, deitei flores aqui andar, jurei mas não deixei de te amar. O pedaço de flor que vai no descer donde desceu, andei recados para te dar. Lo hice yo, mandé solicitar, jurei mas não deixei. Palavras e textos. A viagem aos sábados de manhã ao mundo das letras. Pois bem, estamos agora de volta depois daquele tema interessante na voz de André Mingas, um cantor que já não está entre nós. Tons de Azul é o tema que ouvimos. Estamos hoje à conversa com Hélder Simbad, do Literacres, exatamente para falarmos quer da sua recentemente apresentada obra Insurreição dos Signos, como de outros projetos ligados ao programa, a esta associação, neste caso ao Literacres. Por falar nisso, vamos agora mesmo tratar desta matéria. Simbad, sabemos que está em perspectiva já também a realização de mais um curso, Teoria da Literatura. Será no mês de junho. Como é que isso vai acontecer? Quem são os visados? Em que período se estenderá esta formação?
Ok. Acontecerá todos os sábados do mês de junho e devem participar dela os amantes da literatura de um modo geral. Mas nós estamos a exigir como suposto o conhecimento básico da literatura, porque nós vamos apresentar esse curso numa perspectiva filosófica. Na verdade, a filosofia analítica e o materialismo filosófico como métodos da interpretação do fenômeno literário. Então, é bom que os estudantes tenham alguma base para poderem compreender as aulas que vamos ministrar. A formação toda custará 3.000 kwanzas. Aqui não contamos os fascículos, naturalmente. No final teremos um certificado atribuído pela União dos Escritores Angolanos. Esta formação é uma parceria entre a União dos Escritores Angolanos e o movimento Literagres. Apenas para corrigir aqui uma imprecisão, quando nos referíamos alguns dados da sua biografia, né? E falávamos que era estudante do quarto ano, de facto já licenciou-se no curso de Línguas e Tradução. Já, felizmente. Pois bem. E então, Simbad, sempre o alvo acabam por ser também os estudantes, até porque sim. há que dar cada vez mais instrumentos. Instrumentos e fazer com que haja uma diferente ou diferentes maneiras de se abordar o fenômeno literário, porque por vezes o que é que acontece? E fundamentalmente nas universidades, e aqui nós não que estejamos a culpar, mas é o que acontece. As universidades obedecem a programas curriculares e esses programas raramente alteram. E depois o que pode acontecer também é o professor sentir-se confortável em determinada corrente e usar dela como franquia, como a sua zona de conforto, e começar a ensinar os alunos que é o único método de interpretação de fenômeno literário. Então, o que nós queremos com este curso é apresentar as diferentes formas de se encarar o fenômeno literário e abandonarmos aquelas opiniões, o mundo da opinião, a crítica que geralmente é lançada contra a nossa juventude, porque nós temos as nossas dificuldades e muitos mais velhos também. Aqui já vou me afastar do mundo da academia e entrar para toda a instituição literária. Muitas críticas que nos são feitas nascem de estereótipos, preconceitos, e são apenas opiniões, atitudes que não podem acontecer no âmbito dos estudos literários. E há textos que são apenas doxografias, opiniões e mais nada, textos acríticos que são apresentados com cariz científico, e etc. Então, a nossa ideia é apresentar o estudo literário como algo inteligível, como algo científico. Por isso é que estamos aqui a falar sobre materialismo filosófico, que é na verdade interpretar de forma científica qualquer facto, qualquer fenômeno. A propósito dessa formação, tem como base exatamente o que acabou de dizer, o materialismo filosófico. Com quem vocês vão contar para ministrar esses cursos? Nós estamos apenas 4 semanas, 12 horas no total, são 3 horas. Então, o Helder Simbad será o professor desta vez. O ano passado nós tivemos uma outra formação, correu muito bem, infelizmente, que era sobre língua portuguesa e literatura angolana, e aí já tínhamos diferentes professores, porque tínhamos maior carga horária e 2 disciplinas. Agora, como será uma formação intensiva, seremos apenas nós a ministrar. Pois bem. Olha, voltando aqui ao Insurreição dos Signos, a sua obra mais recente, que ficou ainda por Lisboa. Quantas cópias foram feitas, apresentadas? 150 exemplares. Conforme eu disse no princípio, em Portugal a poesia deixou de ser o gênero de eleição, né? Não é um produto comercial
como é em Luanda, em Angola, perdão. O romance é o gênero, conforme a gente diz na gíria, que está a bater, porque é um gênero que colonizou os outros gêneros. Os grandes prosadores hoje colocam poesia, ação dramática nos seus textos românticos, então as pessoas sentem-se mais confortáveis. Se num romance eu posso encontrar tudo, então passa a ser não fica gênero. apenas num só género. Sim, No sim. caso poesia. Mas eu também acredito que a falta de inovação terá feito com que a poesia perdesse esse cariz de supremo. Pois, eu vou agora aproveitar esse facto para falarmos também da sua participação no Festival Corrente de Escrita, um festival que reúne escritores de nacionalidade espanhola e da região ibérica, não é? Sim, e latino-americanos. Latino-americanos, não é? Sim, sim. E então, apenas não esteve presente, mas me enviou para lá um texto. Sim, Qual é o feedback que teve desse encontro? é bastante positivo e pode ser Em confirmado. que período isso aconteceu? Em fevereiro, lá para as semanas de 20 de fevereiro. Sim, se não estiver enganado, né? Infelizmente, por motivos burocráticos, não pude ir, o visto não saía. Era indispensável estar lá ou não? Olha, para mim era muito mais importante estar no Corrente de Escrita do que publicar a Insurreição dos Signos, por exemplo, para ver a importância. Por quê? Estamos a falar de um dos maiores festivais de literatura em todo o mundo. O mais antigo festival de literatura em países de língua portuguesa. É um espaço em que tu encontras 800 escritores de diferentes partes, tradutores, críticos literários. Qual é o escritor que não gostaria de estar num espaço como aquele? E estando na lista dos mais jovens, eu era provavelmente o mais jovem daquele evento. Então, era a mostra da minha literatura, a mostra da minha geração, porque eu não estaria aí simplesmente a representar-me, estaria a representar uma geração literária. Em essência, como funcionam os festivais? Como é que, digamos que, as valências do escritor aparecem em eventos do género? Primeiro por aquilo que produzimos, né? E o modo como conseguimos abordar os temas. Eu acho que isso conta muito, porque pede-se escritores que saibam falar de literatura ou saibam falar de filosofia. No caso, algum confronto, alguma exposição de ideias? Há um tema, sim. Há um tema. O meu era o que escreve a tormenta, o que sou. Né? É um tema bastante filosófico, que apresenta o escritor e a escrita numa relação dialética de antítese. Então foi fantástico produzir o texto, e o texto pode ser encontrado na minha página do Facebook, Elder Simbad, da literatura angolana, dos estudos literários da literatura angolana. Olha, há aqui uma questão que também queremos colocar. Como é que está, ainda é, não é? Como é que está a gerir o facto de ser o atual vencedor do Prémio Literário António Jacinto? Com normalidade, porque tenho de ser honesto e deixar alguma modéstia. Eu sei que escrevo alguma coisa que vale a pena. Não sou um gênio, mas sei que para aquilo que se produz consigo apresentar uma literatura que vale a pena. O prémio, conforme eu disse no princípio, foi na verdade um meio que eu encontrei para pagar as contas. Mas não sabia se havia de ganhar. Não, eu sabia, porque eu faço uma leitura do mercado. Eu tinha certeza que venceria. Por isso eu coloquei 2 obras. Um romance. Isso é muita certeza. Sim, eu tive muita certeza, para ser honesto. Um romance e um poemário. Eu disse, se os júris forem mais da prosa, a prosa vai vencer. Se os júris forem mais de poesia,
a poesia vai vencer, né? Eles permitem colocar nova aqui, roubo nenhum, eles permitem colocar 2 obras desde que apresentemos pseudônimos diferentes, né? Claro. E foi o que eu fiz. Sejam autênticos, sejam Sim, eu tenho certeza de que venceria. Primeiro é o rigor que eu imprimi para a construção daquela obra, né? A natureza africanista dela. Isso eles gostam disso, eles vão votar nisto. É uma leitura que eu fiz, né? Por acaso deu certo. Da nossa psicocrítica. Bem, por acaso deu certo. Deu Aí certo. está. Isso deu-lhe algum... Sente que tem muito mais visibilidade depois disso? Verdade. Mais contactos, enfim. Contactos são os de sempre. Contactos são os de sempre. Mas o prêmio acaba dando respeito, né? Dando certeza naquilo que a gente produz. Mas eu costumo dizer, fundamentalmente aos membros do meu movimento, não é o prêmio que vai determinar a posteridade das nossas obras, ou não são os prémios literários que vão determinar a posteridade das nossas obras. Nós podemos vencer um prêmio e ainda assim não nos conseguirmos afirmar. Muitos venceram o prêmio António Jacinto. Poucos conseguiram se afirmar no cenário da literatura angolana. Pois. Né? São poucos, mas muitos venceram. Quase todos os anos há vencedores. Houve aqueles anos atípicos em que ninguém vencia, fruto do suposto rigor que os júris mantinham. Mas e o etc. rigor é necessário nisso. O rigor é Vamos aqui necessário, só mas para às vezes é suposto. reafirmar. Claro. Isso é verdade. Porque por vezes nós queremos julgar as obras de acordo à nossa concepção de arte. Algo que eu queria dizer. A literatura, toda a teoria da literatura, todos os estudos literários estão preenchidos de ideologias. Às vezes eu analiso toda a literatura a partir de uma corrente. Não, eu sou simbolista, toda a poesia tem de ser assim. Se um surrealista aparecer, não, este está muito na lua, não pode vencer. Não, este está muito neorrealista, não pode vencer. Estou a analisar a obra a partir de ideologias. Eu acredito que em alguns anos eram ideologias que estavam a julgar outras ideologias. E o crítico tem de ser isento, tem de analisar de forma racional a literatura sem partir por atitudes ideológicas, doxográficas ou moralistas. Por ter tocado nisso, e ao Simbad importa colocar essa questão. Como é que vê, quando quer refletir sobre o assunto, não é? Sim. Como é que vê o desenvolvimento hoje da nossa literatura angolana? Estou, neste caso, a generalizar. Assim, em breves traços, não é? Sei que é difícil ficar nessa condição, sobretudo para um jovem escritor como você. Mas, eu respondo sempre assim: o estado de qualquer literatura é reflexo do estado do seu estado. A literatura não é só publicação de obras, envolve leitores, escritores, editoras e etc. O mercado editorial está falido. As editoras não podem fazer apostas de riscos porque não conseguirão repor aquilo que gastaram, aquilo que investiram. Precisam sempre que os escritores venham com capital próprio, etc. E quando assim acontece, vamos ter poucas obras com qualidade. Eu vejo, por exemplo, um escritor da dimensão do Ezequiel Core ou do João Tala a pedirem ajuda para publicar a obra. Não pode. Escritores como Ezequiel Core e João Tala têm de ser... Ou melhor, as editoras têm de ir atrás desses escritores. São as editoras. Então, isto não funciona. Em termos de leitores, vamos fazer uma análise do nosso ensino e falar um pouco sobre a presença da literatura nas escolas. É muito diminuta e está mancomunada com a língua portuguesa. E parte dos professores de português, grande parte, arrisco-me a dizer, nunca leram uma obra literária. Eu não tenho receio de dizer isso. Se fizerem um estudo, a inspeção e convidarem pessoas que entendam efetivamente de literatura e falarem um pouco sobre literatura, vão notar que esses professores têm muita dificuldade, ficam simplesmente no normativismo das gramáticas. Agora, as nossas instituições organizam poucos eventos literários. A União realiza os seus,
ainda assim poucos. O Memorial Agostinho Neto veio dar uma outra força. Precisamos de mais união de escritores angolanos, mais memorial e mais de outras instituições, mais Levarte, mais berço literário, mais movimento cultural de Cunene, ações mais concretas e inclusivas, porque o que acontece é que há uma tendência de se elitizar e de se particularizar os eventos literários e de se também boicotar, entre parênteses, determinados eventos. Na sua opinião, o livro continua distante dos leitores ainda? Mas o próprio escritor não lê a obra do colega. São poucos os escritores que se leem. Tu perguntas a um jovem escritor, por exemplo, o que é que estás a ler? Estão sempre a ler obras de escritores internacionais, mas esquecem-se que a literatura configura um espaço antropológico. E é aí onde você reside, é aí onde você vai publicar. Se tu não lês os outros, não podes esperar que sejas lido. Preferes sempre buscar a literatura. E às vezes aquela literatura mais comercial, cuja obra não são aquelas que vão transpor posteridade, porque são resultado de fortes agenciamentos, filmes, produção cinematográfica e etc. Distantes do que somos no nosso espaço cultural antropológico. Assim. Sim. Uma sugestão de leitura. Hoje vamos ter uma sugestão de leitura. Uma sugestão de leitura. Raízes Cantam, de Job Cipital. É dos melhores livros produzido por um escritor jovem. Raízes Cantam. Raízes Cantam, de Job Cipital. O Job é daqueles poetas que facilmente pode ser integrado num espaço cultural. No caso, qualquer que seja. Não, do Sul, né? Ele é da região da região do Sul, Benguela, é aí onde se circunscreve a sua poesia. Uma poesia proverbial com uma forte componente cultural e rica esteticamente. Parece alguém. Ele é alguém que viveu durante muito tempo no internato, missão católica e etc. Então tem uma cultura estética antropológica muito avançada. Então, é a minha sugestão de leitura. Raízes Cantam, de Job Cipital. Muito obrigado. Obrigado. Hélder Simbad, foi com muito gosto que estivemos aqui hoje também a conversa consigo, no seu Palavras e Textos, aliás, um espaço em que também o Simbad volta e meia está cá, quer para falar dos projetos do Literagres ou quando tem alguma obra, como é o caso do dia de hoje, em perspectiva ou já lançada. Pois então vamos desejar sucessos para este momento que está a viver com a Insurreição dos Signos e estaremos presentes quando acontecer o lançamento aqui, não é? Ok. E no curso também podem aparecer, no curso de Teoria de Literatura. Sim, sempre interessa-nos ter mais conhecimento nessa matéria. Ok, obrigado. Continuação de um ótimo sábado. Obrigado igualmente. Pois bem, ouvinte, estamos mesmo a concluir esta edição. Sábado 14 de abril de 2018, no seu Palavras e Textos, hoje com o escritor Hélder Simbad, a propósito da sua mais recente obra literária Insurreição dos Signos, lançada a 17 de março de 2018 em Lisboa. Aqui há a perspectiva de lançamento nos próximos 2 meses, mas também estivemos a conversa sobre outros assuntos ligados à nossa literatura. Tenham todos então continuação de um ótimo sábado. Daqui a 7 dias estaremos de volta. Um abraço de João Pedro, do Tomás Falcão e do Torres Cândido. A noite em claro sem pegar no sono, meditando sobre o que de fato aconteceu. Eu até pensei que fosse terminar na cama, como era de costume entre você e eu. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis ir fundo e você com medo.
Tiro onda, pois agora quem não quer sou eu. É. Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Pois é. E vai a noite, vem um dia eu aqui pensando. Um cigarro atrás do outro e fumo sem parar. Da janela eu vejo o trânsito congestionado. No meu peito o coração parece buzinar. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis ir fundo e você com medo. Tirou